Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois segundo o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, os medirão também a vós. Por que olhas tu para a aresta que está no olho de teu irmão, e não notas a trave no teu olho? Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar-te do olho uma aresta, tendo tu no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás para tirar a aresta do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que eles as calquem com os seus pés, e que, voltando-se contra vós, vos dilacerem. Pedi, e vos será dado. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-á. Qual de vós dará uma pedra a seu filho quando este lhe pede pão? Se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhas pedirem. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que conduz à vida, e quão poucos são os que dão com ele. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos rapaces. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa dá bons frutos, e toda a árvore má dá maus frutos. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós os conhecereis, pois, pelos seus frutos. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome expelimos os demônios? E em teu nome fizemos muitos milagres? E então eu lhes direi bem alto, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre rocha. Todo o que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Quando Jesus acabou este discurso, estavam as multidões admiradas da sua doutrina, porque os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os seus escribas. Tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. E eis que, aproximando-se um leproso, se prostrou, dizendo, Senhor, se tu queres, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo-lhe, quero, sê curado. E logo ficou curado da sua lepra. E Jesus disse-lhe, vê, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou em testemunho da tua cura.
Tendo entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião e fez-lhe uma súplica, dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sofre muito. Jesus disse-lhe: Eu irei e o curarei. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Diz, porém, uma só palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sujeito a outro, tendo soldados às minhas ordens, e digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo estas palavras, admirou-se e disse para os que o seguiam: Em verdade vos digo, não achei fé tão grande em Israel. Digo-vos, pois, que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, seja-te feito conforme creste. E naquela mesma hora ficou curado o servo. Tendo chegado Jesus à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama com febre. E tomou-a pela mão, e a febre a deixou. E ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Pela tarde apresentaram-se muitos possessos do demônio. E ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos maus e curou todos os enfermos, cumprindo-se deste modo o que foi anunciado pelo profeta Isaías, quando diz: Ele mesmo tomou as nossas fraquezas e carregou com as nossas enfermidades. Vendo-se Jesus rodeado por uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem do lago. E aproximando-se um escriba, disse-lhe: Mestre, eu seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus disse-lhe: As raposas têm as suas covas, e as aves do céu os seus ninhos. Porém, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Subindo para uma barca, o seguiram seus discípulos. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas alagavam a barca. Ele, entretanto, dormia. Aproximaram-se dele os discípulos e acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Jesus, porém, disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, imperou aos ventos e ao mar, e seguiu-se uma grande bonança. Eles admiraram-se, dizendo: Quem é este, a quem obedecem até os ventos e o mar? Quando Jesus chegou à outra margem do lago, à região dos Gerasenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoninhados que saíam dos sepulcros. Eram tão furiosos que ninguém ousava passar por aquele caminho. E puseram-se a gritar, dizendo: Que tens tu conosco, Filho de Deus?
Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E estava não longe deles uma vara de muitos porcos que pastavam. Os demônios suplicaram a Jesus: se nos expulsas daqui, manda-nos para aquela vara de porcos. Ele disse-lhes: ide. Eles, saindo, entraram nos porcos, e imediatamente toda a vara se precipitou com ímpeto no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os pastores fugiram, e indo à cidade contaram tudo o que se tinha passado com os possessos do demônio. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, pediram-lhe que se retirasse do seu território. Subindo para uma pequena barca, tornou a passar o lago e voltou para a sua cidade. E eis que lhe apresentaram um paralítico que jazia no leito. Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, tem confiança, são-te perdoados os teus pecados. Então alguns dos escribas disseram dentro de si: este blasfema. Tendo Jesus visto os seus pensamentos, disse: por que pensais mal nos vossos corações? Que coisa é menos difícil dizer? São-te perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e caminha? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele levantou-se e foi para a sua casa. Vendo isto, as multidões ficaram possuídas de temor e glorificaram a Deus por ter dado tal poder aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem que estava sentado no telônio chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa deste homem, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se sentaram à mesa com Jesus e com os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que motivo come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo isto, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Ide e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então foram ter com ele os discípulos de João e lhe disseram: qual é a razão por que nós, os fariseus, jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: porventura podem estar tristes os companheiros do esposo enquanto o esposo está com eles? Mas virão dias em que lhes será tirado o esposo, e então eles jejuarão. Ninguém deita um remendo de pano cru em vestido velho, porque este remendo levaria consigo uma parte do vestido e ficaria pior o rasgão. Nem se deita vinho novo em odres velhos, de outro modo rebentam os odres. Derrama-se o vinho e perdem-se os odres. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambas as coisas se conservam. Enquanto lhes dizia estas coisas, eis que um príncipe da sinagoga se aproxima e se prostra diante dele, dizendo: Senhor, morreu agora minha filha, mas vem, põe a tua mão sobre ela e viverá. Jesus, levantando-se, o seguiu com os seus discípulos. Eis que uma mulher, que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, se chegou por detrás dele e tocou a fímbria do seu vestido. Dizia dentro de si: ainda que eu toque somente o seu vestido, serei curada.
Voltando-se Jesus e vendo-a, disse: Tem confiança, filha, a tua fé te salvou. E ficou sã a mulher desde aquele momento. Tendo Jesus chegado à casa do príncipe da sinagoga, viu os tocadores de flauta e uma multidão de gente que fazia muito barulho. Retirai-vos, disse, porque a menina não está morta, mas dorme. E eles o escarneciam. Tendo-se feito sair a gente, ele entrou, e tomando a menina pela mão, ela se levantou. E divulgou-se a fama deste milagre por toda aquela terra. Partindo dali Jesus, seguiram-no 2 cegos, gritando e dizendo: Tem piedade de nós, filho de Davi. Tendo chegado à casa, aproximaram-se dele os cegos. E Jesus disse-lhes: Credes que posso fazer isto? E eles responderam: Sim, Senhor. Então tocou-lhes os olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E abriram-se os seus olhos. Jesus deu-lhes ordens terminantes, dizendo: Vede que ninguém o saiba. Mas eles, retirando-se, divulgaram por toda aquela terra a sua fama. Tendo-se estes retirado, apresentaram-lhe um mudo, possesso do demônio. Expulso o demônio, falou o mudo. E admiraram-se as multidões, dizendo: Nunca se viu coisa assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam: Ele expulsa os demônios por meio do príncipe dos demônios. Jesus ia percorrendo todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a doença e toda a enfermidade. Vendo aquelas multidões, compadeceu-se delas, porque estavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é verdadeiramente grande, mas os operários são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe.